Olá, iremos dar início à apresentação do seminário com o tema Análise de Variância Multivariada, mais conhecido como MANOVA, na disciplina de Estatística Experimental, conduzida pela professora Ana Paula Coelho, no programa de pós-graduação em Ciências Agrárias da Universidade Federal de São João del Rei. O presente estudo será apresentado por mim, Vitória Vilela Rodrigues, e minha dupla, Jennifer Alves Camus. Então vamos lá. O que é análise de variância, primeiramente? A análise de variância multivariada é utilizada para testar diferenças entre grupos ou também vetores de média, utilizando várias variáveis métricas dependentes simultaneamente. Então, a MANOVA, ela nada mais é do que mais um dos testes estatísticos existente, sendo que ela é indicado quando, na sua pesquisa, você, o pesquisador que está realizando o trabalho, ele deseja comparar vários grupos, pode ser 2, 3, assim por diante, por meio de várias variáveis dependentes. Resumidamente, você vai ter suas características, de interesse que serão avaliadas dentro da sua unidade experimental, que no caso ali vão ser várias características avaliadas. A MANOVA, ela vai te dar uma conclusão única a respeito de todas essas variáveis dependentes que você deseja trabalhar ao mesmo tempo. Então, vamos aqui agora estabelecer as diferenças entre a ANOVA, que é o método estatístico que a gente mais utilizou, durante a disciplina, com a MANOVA. Qual que é a principal diferença? A principal diferença é que a ANOVA, como a gente já sabe, ela é um método, que vai verificar a diferença entre dois ou mais grupos, de uma única variável dependente. Tudo bem? Já a MANOVA é um método também estatístico que vai estudar a diferença de dois ou mais grupos, de múltiplas variáveis independentes. Então, essas são as diferenças principais, que a ANOVA só utiliza uma única variável e a MANOVA múltiplas variáveis. Aqui a gente tem também esse quadro que mostra simplificadamente a diferença entre as duas. Alguns dos assuntos que eu vou citar aqui serão discutidos ao longo do desenvolvimento do trabalho. Então, a MANOVA, ela não existe um número de modelos específicos usados para o cálculo da média. A ANOVA, ela usa 3 modelos diferentes para o seu cálculo. Então, essa é mais uma diferença. A determinação. Na ANOVA, a determinação do teste F é usado para determinar a significância do fator. Já na MANOVA, o teste F é multivariado e é usado o lambda, que a gente vai discutir um pouco mais no decorrer do trabalho. Então, vamos lá. Já conheci o que significa a MANOVA? Eu preciso saber por quais objetivos é recomendado a utilização da MANOVA. Então, o primeiro é a redução de dados ou a simplificação estrutural deles, Então, o que é isso? O fenômeno que será trabalhado, que será estudado, ele vai ser representado na MANOVA de uma maneira mais simples possível, sem sacrificar informações importantes e valiosas, tornando a sua compreensão, a sua interpretação muito mais simples. Outro objetivo de se utilizar é a ordenação e o agrupamento. E o que seria? Seria o agrupamento dos tratamentos ou variáveis similares baseados em dados amostrais ou experimentais. A investigação da dependência entre variáveis, que é os estudos das relações estruturais entre variáveis, muitas vezes de interesse do pesquisador. Predição, que é a relação entre as variáveis, devem ser determinadas para o propósito da predição
de uma ou mais variáveis com base na observação de outras variâncias e na construção e tese da hipótese. Aqui a gente tem as pressuposições para a realização da manobra. Então, quais são elas? A primeira é o modelo aditivo para os efeitos de tratamentos de blocos e erro, independência do erro, distribuição multinormal dos erros com variância somatória, igualdade da matriz de covariância somatória para todas as amostras. Então, vamos lá. Qual que é o modelo estatístico da manobra? Então, o modelo estatístico, ele vai partir dessa equação geral. E como que a gente lê esse modelo estatístico? O nosso valor observado, né, ele da enésima variável sobre efeito de bloco, né, se tiver, ele vai ser igual à somatória de uma média geral da enésima variável mais o efeito do enésimo tratamento mais o efeito do bloco, se tiver, mais o efeito do erro aleatório, né? Mas há também uma forma matricial dessa equação, que é a matriz de observações das dimensões vai ser igual à matriz do delineamento de dimensões vezes a nossa matriz de parâmetros de dimensões mais o nosso erro de dimensões. Mas também podemos escrever da seguinte forma: o nosso y vai ser igual ao conjunto de vetores de y1, y2, assim por diante, né? Que é igual a nossa matriz do delineamento de dimensões vezes a nossa matriz dos parâmetros para 1, nossa matriz do delineamento vezes a matriz do parâmetro para 2 e assim por diante, mais a somatória da matriz de erros, né, de 1, 2 até em diante. Resumidamente, essa equação fica da seguinte forma. Então, vamos lá, agora para a hipótese. Qual a diferença, né, da hipótese nula da nova para manova? Na ANOVA, a gente tem que a hipótese nula é uma igualdade das médias. Já na hipótese nula para manova, é uma igualdade dos vetores das médias nas múltiplas variáveis dependentes. Teste para hipótese nula. A hipótese nula a ser testada, ela leva em consideração K tratamentos e P variáveis. Ela é dada que os vetores de médias de tratamento são iguais. Ou seja, então aqui nesse primeiro exemplo a gente tem que a nossa hipótese nula é igual à média de 1, que é igual à média de 2 e assim por diante. Ou a gente pode escrever da seguinte forma: o vetor, né, da matriz da média de 1 por 1, de 1 por 2, assim por diante, é igual ao vetor da matriz 2 por 1, 2 por 2 e assim por diante. Olá, meu nome é Jennifer e eu vou dar sequência à nossa apresentação, né? Aqui essa hipótese é o mesmo que testar se os vetores dos efeitos de tratamento são nulos, isto é, ou seja, né, tal 1 é igual a tal 2 até tal K, que é igual a 0, ou na sua versão matriz. Assim como no caso univariado, a gente pode fazer um quadro para análise de variância multivariada. E o que a gente escreve nesse quadro é as mesmas coisas que a gente escrevia no quadro de análise de variância ANOVA, que é as causas de variações, tratamentos, resíduos e o total, o grau de liberdade e a soma de quadrados e produtos cruzados. E aqui eu vou estar detalhando como eu obtenho cada um desses
dessas variáveis que tem aí na análise de variância multivariada, que é o B, o W e o T. Primeiramente, para obter esses valores, né, B e T, eu tenho que achar um X médio, que é o vetor de médias amostrais para todas as observações. Eu tenho que achar também um X média I, que é o vetor de médias amostrais para o grupo I. E com esses dois valores, eu consigo achar o meu B, que é o tratamento, a matriz das somas dos quadrados e produtos cruzados entre os grupos. Com aqueles valores de X médio e XI, eu consigo também encontrar o W, que é o meu resíduo, né? Soma de quadrados do resíduo, que é a matriz das somas dos quadrados e produtos cruzados dentro dos grupos. E somando o B mais o W, eu obtenho o total. Existem algumas diferenças entre que a gente pode notar em relação à análise de variância tradicional, né, a ANOVA, e a análise de variância multivariada. A primeira, na análise tradicional, antes de aplicar o teste F, faz-se a divisão das somas de quadrados pelo número de grau de liberdade. Já na análise multivariada, essa divisão ela não é feita. No teste F também, a contribuição dos tratamentos vai no numerador, no teste lambda, ele aparece no denominador, que é uma diferença, que eu vou estar falando desse teste mais lá na frente. Para testar a hipótese nula em uma análise multivariada, existem 4 testes usuais, atualmente empregados nessa análise, né? Sendo ele o traço de Pillai, o traço de Rutiel, o lambda de Valks e a maior raiz de Roy. Esses testes, eles podem apresentar resultados diferentes para uma mesma análise. Essa tabela, ela foi retirada de um artigo onde o propósito era selecionar produtores de laranja do estado de São Paulo através do emprego da estatística multivariada da análise de variância, ou seja, da MANOVA. E eles empregaram também os 4 testes para testar a hipótese H0. E como podemos observar nessa tabela aqui dos resultados obtidos pelos autores, todos os 4 testes multivariados apresentaram diferença significativa entre os vetores de média dos tratamentos. Como eu disse, né, esses testes eles podem apresentar resultados diferentes para uma mesma análise. Agora, falando um pouquinho de cada um desses testes, começando pelo teste maior raiz de Roy, ele é adequado quando as variáveis dependentes estão fortemente interrelacionadas e quando o pesquisador sabe que atendeu aos pressupostos do teste da MANOVA. O teste de Pillai e o traço de Rutiel, ambos são semelhantes ao lambda de Valks, que é um teste que eu vou estar falando posteriormente com mais detalhe, que é um dos mais utilizados. Essa semelhança é no sentido de fazer a comparação de todos os grupos ou examinar se os grupos eles são diferentes entre si. Porém, né, o mais robusto é o critério de Pillai, que deve ser usado se o tamanho da amostra diminui ou se a homogeneidade ela é violada, ou seja, se eu tenho um grupo com N desiguais. O teste de lambda de Valks
é o teste mais utilizado para testar a hipótese nula na MANOVA. Como a gente já viu, existem vários outros testes também, os quais podem apresentar resultados diferentes para uma mesma análise. O teste de Waltz, ele é representado por uma letra grega conhecida como lambda, que é esse V aqui invertido. E ele é definido como módulo da matriz da soma dos quadrados e produtos dos resíduos, dividido por módulo da matriz dos quadrados e produtos total, mais somatória, mais matriz da soma dos quadrados e produtos de resíduo. Na presença de diferença significativa entre os tratamentos, espera-se obter um lambda menor do que 1. O que isso significa? Que quanto menor for este valor de lambda, mais significativo é. Para avaliar a significância do valor de lambda obtido, pode-se utilizar a própria tabela do teste de lambda de Waltz, ou então transformar o lambda em um valor de f correspondente, que a gente já conhece, o f da nova. O valor de lambda obtido na tabela pelo teste de Waltz é em função de um nível de significância, né, de um valor de P, Q e M. Sendo que, se o nosso lambda calculado for menor que o nosso lambda tabelado, a gente rejeita a hipótese nula ao nível de significância. Por exemplo, se o nosso lambda calculado for 0,4 e o nosso lambda tabelado for 0,9, a gente vai rejeitar a nossa hipótese nula e concluir que existe diferença entre as variáveis estudadas. Já se a gente não rejeitar a zero e dizer que o teste foi significativo, a gente vai concluir que as médias ou as matrizes vetoriais das médias são iguais. O valor de lambda pode ser transformado em valor de f correspondente, obedecendo a seguinte fórmula, que vai ser, entre parênteses, 1 menos raiz de lambda dividido por raiz de lambda, vezes somatória de n, menos i menos 1, dividido por i menos 1. Que a gente vai obter o nosso valor de f tabelado. Como a gente já viu, a gente vai olhar na tabela o f da seguinte forma: um f para um nível na tabela de determinado nível de significância, que pode ser de 1 até 10, né, como a gente já viu. O nosso V1, que vai ser sempre um 2 fixo, vezes i menos 1. Por exemplo, se esse i ele tiver um valor igual a 4, 4 menos 1 vai ser igual a 3. E o nosso V2, que vai ser 2 vezes a somatória de n, menos i, menos 1. Com isso, a gente vai seguir os mesmos passos. Se o f calculado for menor que o f tabelado, a gente rejeita a nossa hipótese nula. Agora, se o f calculado for maior, caso contrário, não se rejeita H0 e diz que o teste foi significativo ao nível de significância. Teste para vetores de média. Se rejeitarmos H0, os vetores de média não são iguais e temos mais de 2 tratamentos. É necessário um teste de média para verificar quais vetores são diferentes entre si. Pode ser utilizado o teste de T ao quadrado de Coulter. Desculpe, eu não sei pronunciar, gente. Dando sequência agora, eu vou falar sobre o teste T quadrado de Routier, que é um dos
teste de hipóteses, né, multivariadas mais conhecidos, usado para comparar vetores de médias populacionais. Para a construção desse teste, supõe-se que as observações amostrais elas sejam independentes, tenham distribuição normal multivariada e as matrizes de covariâncias elas sejam homogêneas. Aqui é a fórmula para calcular esse teste, né? Onde o N é o número total de observações no conjunto de dados e esse FPNP ele representa uma variável com distribuição F com P e NP graus de liberdades. Esse aqui é um trabalho de conclusão de curso em estatística realizado na Universidade da Paraíba, onde o objetivo do estudo era avaliar o desempenho de alunos através de métodos estatísticos, apresentando como a técnica a análise multivariada repetida. Nesse trabalho, a amostra ela foi constituída por 40 estudantes, onde foram analisadas as médias finais, né, do mesmo aluno em cada ano letivo, sendo do 2º ao 9º ano, nas disciplinas de português, matemática, ciências, história e geografia. Utilizando a análise multivariada para esse caso, foram testadas as seguintes hipóteses nula. A primeira, a não existência do efeito da interação ano com sexo. A segunda, não existência do efeito fator ano. E a terceira, a não existência do efeito fator sexo. E aqui é apresentado o resultado da manobra para o efeito dos fatores ano, sexo e a interação ano e sexo no rendimento escolar dos alunos, né, e nas disciplinas estudadas. De acordo com os resultados aqui, eu vou mostrar como é que interpreta a manobra. Eles verificaram que a primeira hipótese, H0, ou seja, da não existência da interação do ano de ensino com o sexo do aluno, ela não foi rejeitada, ao nível de 5% de significância para nenhuma das disciplinas consideradas. E o que isso indica? Que o comportamento do rendimento escolar dos alunos, né, ao longo dos anos é o mesmo tanto para o sexo feminino como para o sexo masculino. E o comportamento do rendimento dos alunos do sexo masculino e feminino é o mesmo dentro de cada ano escolar. Ou seja, os fatores ano e sexo, que é a interação que está nessa 4ª coluna aí, agem independentemente um do outro. A segunda hipótese também foi rejeitada, indicando que o rendimento escolar dos alunos depende do ano escolar, que está na 2ª coluna. Ou seja, o rendimento varia de um ano para outro, independente do sexo do aluno. Já a terceira hipótese, a hipótese da existência de efeito do fator sexo sobre o rendimento, não foi rejeitada para nenhuma disciplina considerada, que é a terceira coluna. O que permite concluir que o rendimento médio dos alunos do sexo masculino não é diferente dos alunos do sexo feminino, ao nível de 5% de significância, independentemente do ano escolar. Aqui tem um outro trabalho, esse aqui é um artigo, foi publicado na revista de Estudos Sociais no ano de 2013, no qual a gente até utilizou algumas tabelas para exemplificar algumas situações. E esse trabalho objetivou selecionar produtores de laranja do estado de São Paulo através do emprego da manova, de forma que os frutos da laranjas, né, que eles estudaram, possuam
em seus subprodutos as melhores condições de produtividade na industrialização dos subprodutos, ou seja, a qualidade dos frutos, né? Então, nesse caso, foram utilizados 300 laranjas provenientes de 3 produtores do município de Jales, em São Paulo, sendo 100 de cada um. A análise foi executada com o software SPSS e também foi feito os 4 testes multivariados. Aqui a Vitória já mostrou, né, o resultado dessa análise multivariada e para os testes multivariados, para exemplificar outras situações. Então eu vou, só para não ficar muito repetido, né, eu vou mostrar rapidamente aqui a MANOVA e o teste Wilks, reforçando que quando o valor da lambda é menor que 1, existe diferença entre os tratamentos, que foram o que foi observado aqui nesse caso, né? Já que o valor da lambda deu 0,068. Para a gente fazer essa análise de multivariância, existe programa, né, software específicos para isso. Aqui a gente trouxe 2 exemplos de programas que fazem essa análise de multivariância. O primeiro é o SPSS e um outro programa também já conhecido por todos é o programa R, que também faz essa análise de multivariância. Essas aqui foram as referências, né, utilizadas no nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu e Vitória colocamos à disposição, né, para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter. E muito obrigado pela atenção.